Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Pebers! Estamos no ar em mais um podcast da PebMed em parceria com a HA, a união entre o maior portal de notícias médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Em nosso episódio de hoje, recebemos dois convidados mais do que especiais para comentarem os resultados de um trabalho interessantíssimo. Hoje nós vamos receber o Dr. Bruno de Oliveira Fonseca, médico do Departamento de Prevenção do Hospital de Amor Barretos, na área de prevenção e diagnóstico precoce em câncer de mama e colo uterino. É preceptor de ginecologia da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata, a FACISB, e da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa de Barretos. Além dele, recebemos também o Dr. Ricardo dos Reis, coordenador do Departamento de Ginecologia Oncológica do Hospital de Amor Barretos, diretor de ensino do Instituto de Ensino e Pesquisa do HA e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu do HA. Nossos convidados avaliaram o ensaio clínico de fase 2, os efeitos do imiquimod tópico, que você já conhece e que pode entender melhor suas aplicações e usos consultando o notebook como tratamento para lesão intraepitelial escamosa de alto grau, uma lesão pré-maligna, antigamente categorizada como NIC entre 2 e 3. Como achado principal, nossos colegas encontraram a regressão das lesões pré-malignas e agora nós convidamos os dois a comentar aqui conosco esses resultados. E primeiramente, a gente queria saber de vocês como é o desenho do estudo de vocês, qual foi a metodologia que vocês utilizaram inicialmente. Deixa eu começar. Foi feito então um ensaio clínico, onde foram divididos em dois grupos, um grupo experimental, onde nós fizemos a aplicação de 12 semanas do imiquimod. O imiquimod é um imunomodulador, um creme imunomodulador. Ele já é disponível para uso principalmente em lesões de pele e que ele tem já alguns trabalhos mostrando uma eficácia em lesões de vulva e vagina. Só que ele tinha poucos relatos de pesquisa clínica em uso na mucosa do colo uterino, na mucosa cervical. E foi usado então esse imiquimod durante 12 semanas nas pacientes do grupo experimental. E no outro grupo nós fizemos um controle, então foi feito a cirurgia padrão ouro, que é a exerese das zonas de transformação, que é o tratamento atual, o tratamento gold standard. Essa foi uma metodologia do trabalho e a partir daí nós tivemos os resultados que nós vamos falar adiante. Só para completar, o que o Bruno falou, uma coisa interessante no ensaio clínico é que ele é um ensaio clínico randomizado, ele é chamado hoje, do ponto de vista epidemiológico, paralelo, um estudo paralelo, em que, diferente de um outro ensaio clínico que tem publicado na literatura, que já é publicado já há alguns anos atrás, que avaliou o imiquimod, no grupo experimental, esse outro autor, ele não ofereceu o tratamento padrão. Nós procuramos, do ponto de vista ético em pesquisa, oferecer o tratamento padrão para os dois grupos, tanto o controle, que como o Bruno falou, que faz o tratamento de exérese da zona de transformação, a cirurgia de alta frequência, também chamado LIP, mas nós também oferecemos no grupo experimental, depois das 12 semanas de aplicação, como o Bruno falou, o tratamento padrão. Então nós tivemos dois objetivos com isso. É importante que a comunidade médica entenda. O primeiro objetivo é nós oferecermos tratamento padrão mesmo para paciente do grupo experimental. Então ela não teve detrimento nenhum do seu tratamento. Esse é o primeiro ponto. E segundo, com o oferecimento da cirurgia de alta frequência, o LIP, retirando toda a zona de transformação, a gente pôde realmente avaliar a resposta da medicação na lesão. Diferente desse outro estudo publicado, que foi a grande crítica que a gente colocou na publicação, que esse outro estudo publicado na literatura, ele não fez a cirurgia de alta frequência final e simplesmente avaliou a resposta por colposcopia e biópsia simples. Então isso, ao nosso ver, pode ter falhas. E Ricardo, como que vocês levantaram a hipótese de aplicar o imiquimod dessa maneira, como em comparação com o tratamento já padrão? Seguindo o que o Bruno falou antes, na verdade, hoje em bula, essa medicação ela é aprovada para uso em condilomas por HPV, em vulva, vagina, principalmente em vulva, e para lesões de alto grau em vulva. Então existem já hoje trabalhos em ensaios clínicos, nível de evidência 1, mostrando a eficácia dessa medicação em nível 3 de vulva, que é o análogo de NIC3 no colo.
Mas assim, na literatura só tinha relatos de casos, como o Bruno falou, experiências pequenas, e não tinha nenhum. E só tem esse ensaio clínico que foi que eu citei de esse outro autor. Foi um estudo muito bem publicado, também publicado na Obstetrics and Gynecology, a mesma revista que a gente publicou. Mas, como eu disse a vocês, a gente entrou com uma intenção de corrigir algumas deficiências desse ensaio clínico e fazer um ensaio clínico realmente bem estruturado, né, Bruno? Perfeito. E aí, Bruno, qual foi o principal achado do estudo de vocês? Então, o achado foi interessante, que o nosso achado principal, ele reafirmou nossa pergunta, e nós tivemos um outro achado, que eu vou comentar também, que foi uma surpresa e que, ao meu ver, ele é um dos mais importantes dessa publicação. Então, o principal achado, que era a nossa pergunta, é: o imiquimod tem eficácia, ele é eficiente para tratamento de lesão de alto grau no colo uterino? E essa pergunta nossa foi respondida como sim. Tá? Então, nós tivemos 60,5% de regressão de lesões de alto grau no grupo experimental contra 22% no grupo controle, mostrando que essa droga tem eficácia. E vale ressaltar que nós ainda buscamos a frequência, a posologia correta da droga, ou seja, tem como tirar mais do imiquimod, provavelmente tem. Né? Nós precisamos seguir nessa pesquisa para provar se às vezes, se a gente fizer 16 semanas, se a gente usar 2 vezes por semana, isso às vezes vai melhorar ainda mais essa eficácia que já foi boa. E aí, como o Ricardo muito bem comentou, nós fizemos a exerese da zona de transformação, que é a cirurgia padrão ouro para todas as pacientes. E o que nós notamos, que para mim foi um achado, que foi um divisor de águas desse estudo, nós vimos que no grupo experimental eu tive praticamente 94,7% de margens livres, contra 70% de margens livres no grupo controle. E isso já me deixa com a autorização para querer usar o imiquimod agora. Eu falo que se eu me perguntasse hoje, eu queria usar o imiquimod antes de todas as minhas pacientes para fazer cirurgia, porque eu melhoro muito as margens livres e com isso eu tenho a possibilidade de diminuir recidiva futura. Exato. Nós já estamos próximos agora para o final do ano de levantar os números do segmento de 2 anos dessa paciente, onde eu vou poder realmente responder essas perguntas. Diminuiu recidiva, como que foi o clearance de HPV dessas pacientes que usaram o imiquimod. Então é tudo isso aí que foram os achados. Então, só para completar o que o Bruno falou, então assim, além dos 60,5% de regressão da lesão de alto grau, que passou por uma lesão de baixo grau ou um processo inflamatório no colo, que não é uma lesão mais pré-maligna, mesmo as que não regrediram, elas, como o Bruno bem falou, elas reduziram de tamanho, ao ponto de possibilitar mais margens livres, e com isso a gente entende que talvez essas pacientes que usam o imiquimod possam fazer uma cirurgia menor, menos ressecção de tecido de colo. Então, para aquela paciente, tem médicos me ligando do Brasil inteiro, quando eu uso, a principal população é a paciente que não tem filhos. Sim. Porque você possibilita uma menor ressecção do colo. E a gente sabe que hoje o colo está envolvido no processo de fertilidade da paciente. Vale ressaltar que, por que nós estamos buscando essa droga? Se a cirurgia exerese da zona de transformação, a LIP, ela é tão eficaz, ela dá até 98% de eficácia, que nós estamos buscando uma outra alternativa, porque ela acarreta isso, ela aumenta muito a chance de coriomeningite, de trabalho de parto pré-termo, baixa o peso ao nascer. Então, esses efeitos colaterais numa paciente que tem um desejo reprodutivo futuro, é o nosso objetivo, tentar uma opção clínica que não traga esse problema. Vocês pensam o uso do imiquimod como um adjuvante em relação à cirurgia, como uma conduta a ser padronizada, como uma perspectiva de futuro, assim? Sim, com certeza. Principalmente nesse grupo de pacientes que não têm filhos. Eu vejo claramente com a possibilidade de usar apenas o imiquimod, ou muitas vezes o imiquimod com uma cirurgia de menor proporção na sequência. Eu vejo isso claramente, e a gente acredita muito que com esses nossos resultados a gente possa até entrar assim, em consensos, né, Bruno? Consensos futuros indicando o uso da medicação em um grupo seleto de pacientes, né? Então, principalmente a paciente que não tem filho, que não engravidou ainda. Pesquisa é um passo por vez, né? A gente tem que começar para futuramente chegar num divisor de águas. Eu acho que é muito cedo para a gente falar que o imiquimod substitui algo, mas ele mostra que tem eficácia. E é aquilo, o nosso desejo, como o Ricardo falou, é realmente modificar. Nesse momento, dá para modificar? Ainda não. Né? Teria aquela paciente muito específica para a gente fazer o uso do imiquimod apenas.
mas futuramente, quem sabe, é o que a gente quer conseguir provar, achar essa dose correta, e aí quem sabe um dia o Imiquimod ser um tratamento e mudar protocolos e tudo mais. Agora, com relação à margem cirúrgica, não tem nós conseguimos 95% de margens livres, ou seja, ele como um coadjuvante, eu não tenho dúvida. Exato. Agora, sozinho ainda precisa de mais pesquisa, que é o que nós estamos aí trabalhando, né, Ricardo, para continuar a ter mais respostas e ajudar a te responder isso aí. E em relação ao estudo de vocês, o que vocês entendem como a principal limitação deles, do desenho de vocês? A limitação, nós trabalhamos no hospital que atende o Brasil todo. Então, as nossas pacientes vêm do Brasil todo. E nós tivemos que incluir nesse estudo pacientes que moram longe de Barretos, né? Numa medicação que tem que ser feita uma vez por semana. Então, muitas pacientes viajaram, a gente limitou, justamente para que não criasse um problema para elas, a 300 km. Muitas pacientes viajaram 300 km por semana durante 12 semanas para aplicar. Isso acabou gerando uma taxa que foi mínima, foram, se não me engano, 4 ou 5 pacientes, preciso checar, que desistiram, provavelmente por essa dificuldade de vir no hospital. Isso foi uma limitação. Se fossem todas as pacientes de Barretos, provavelmente a gente teria uma adesão maior. E outra limitação foi que no grupo controle nós tivemos um espaço de tempo entre o diagnóstico e a realização da cirurgia. Elas demoraram ali cerca de 12 semanas. Isso nos incomodou e por isso nós levantamos os números também nós pegamos as pacientes que regrediram e as pacientes que não regrediram. Quanto tempo foi feita a cirurgia em cada uma delas? E a gente viu que o fator tempo não influenciou. Tá? Então ele teve um P não significativo, ou seja, tempo não aumentou a regressão no grupo controle. Tá? Isso é bom deixar frisado, porque apesar de uma limitação, a gente tem muito volume no hospital e a gente não consegue fazer essa cirurgia em 3, 4 semanas, então acabou demorando isso, não porque a gente quis, mas pelo volume do hospital, mas esse fator tempo não influenciou na regressão do grupo controle. E é importante enfatizar, né, Bruno, que isso foi um dos pontos principais dos revisores da revista, que é uma revista muito criteriosa. Pra você ter uma ideia, assim, para os nossos ouvintes aí, foram mais de 120 páginas. Mas o nosso artigo tem 6 páginas, foram 120 páginas de resposta aos quesitos dos revisores, do estatístico, do editor-chefe da revista. E esse foi um dos quesitos que eles mais... e a gente provou, realmente, com essa análise que o Bruno falou, que o fator tempo não influenciou em relação a isso, nem positivamente nem negativamente. Sim, a gente vem de um momento que nós temos visto publicações que são questionadas e trabalhar com revista desse naipe, né, Ricardo? Exato. É muito bom porque é muito fácil fazer pesquisa mal feita. E a revista, ela a todo momento quis checar os números, nós tivemos que mandar cópia das lâminas que foram estudadas, e isso só reforça o tamanho da revista, e a gente fica muito feliz de poder estar publicando assim. E vocês percebem o impacto que isso pode ter para a saúde pública do Brasil em relação à adjuvância, a preparação da paciente em local de difícil acesso à cirurgia até que ela possa executar a cirurgia? Isso é interessante. A única questão é o preço, né? O Imiquimod, ele tem um preço razoável por mês, não é uma medicação barata, né? Então isso é um limitador, a questão do preço do uso da medicação, mas realmente ele poderia ter um efeito adjuvante aí até a paciente procurar a cirurgia, conseguir o momento certo de fazer a cirurgia. Mas eu acho que o mais importante que o Bruno falou, acho que a paciente vai ter uma complacência e uma rigorosidade em vir aplicar no momento que você explica o objetivo e sabe que ela é a população alvo, que é aquela paciente que quer manter, a gente tem muito isso, aquela paciente que quer manter a fertilidade, que quer mexer menos possível nesse colo uterino, ressecar menos tecido cervical. Essa paciente vai se motivar para tentar, como o Bruno falou, ela vai possibilitar no mínimo uma cirurgia menor ou até no futuro talvez a gente mostrar que nem precisa cirurgia, né? Então assim, eu tô muito, hoje eu para mim pessoalmente eu me sinto autorizado até assim, do ponto de vista de, conforme combinar com a paciente, de fazer o tratamento e depois até acompanhar e observar e evitar até a conização em algum grupo de paciente bem seleta que vai poder seguir, entendeu? Então acho que para nós assim, a gente ficou muito claro, porque o estudo foi muito bem feito e o mais importante que eu acho, o nosso poder dos nossos resultados, nosso effect size, digamos assim, o nosso poder do estudo foi muito alto.
foi mais de 90%, né, Bruno? Nosso poder. 85% especificamente. Exatamente. Sim. Então, assim, foi muito alto depois das análises. A gente fez todo o cálculo amostral, do ponto de vista estatístico, para 90%, né? Mas depois, no final, com as análises, foi maior ainda. Então, assim, realmente, isso nos deu alegria de que do Obstetrics and Gynecology, essa revista muito importante hoje, acho que está entre as 5 ou 6 melhores revistas do mundo de ginecologia, ter aceitado direto o artigo, né? Sem nenhuma... apenas as revisões, assim. Então, para nós foi fantástico, né, Bruno? Sim, isso aí. Sim. E qual é a perspectiva futura de vocês? Para onde a linha de pesquisa vai? Quais são as novas perspectivas que vocês têm? Sim, nós estamos agora com a parceria com a Lídia Rebolho, e a nossa perspectiva é trabalhar com marcadores imunológicos. Nós precisamos, a partir desses marcadores, saber qual que é o platô de resposta imunológica do IMIC-MOLD, e com isso tentar chegar nessa dose perfeita, né? Que a gente não tem ainda. Então, nós vamos agora fazer um projeto piloto, vendo como nós vamos colher esses marcadores, interleucinas, citocinas, macrófagos, células T, e a partir daí nós vamos levantar esse platô com vários frentes, com frequências diferentes, para que a gente possa chegar e mostrar no final desse estudo uma dose mais adequada do IMIC-MOLD e, se tudo ajudar, uma eficácia melhor ainda. Somado ao que o Bruno falou, só para completar, além de nós avaliarmos esse poder de resposta imunológica, ele é um imunomodulador, né? O poder de resposta imunológica, nós queremos quantificar isso objetivamente através dos estudos, da parte de estudo imunológico. A minha ideia é tentar ainda fazer um estudo fase 3 no Brasil. Eu tenho isso bem claro para mim, tanto que várias pessoas do Brasil entraram em contato comigo, se dispondo a participar de um trial maior, coordenado por mim e pelo Bruno. Então essa ideia é tentar ver se a gente consegue fazer um fase 3 com em torno de 1.000 pacientes no Brasil, aí seria realmente magnífico. A nossa única questão é que todos os serviços se vão conduzir de uma forma tão rigorosa como a gente conduziu o nosso estudo. Então, assim, mas é uma ideia muito clara, essas duas frentes futuras aí, um fase 3, mas mais palpável, mais precoce, né, Bruno? Sim. Esse estudo imunológico aí. Eu lembrei só de uma coisa agora que a gente não pode deixar de falar. O IMIC-MOLD, quando a gente fala de um estimulante, um pró-inflamatório, fica com medo muito do efeito colateral. Nós acabamos não entrando em detalhe. E é uma medicação que ele estimula a imunidade TH1, mas ele consegue ao mesmo tempo inibir TH2. A hora que ele inibe interleucinas 4 e 5. Então, o que é isso? Eu tenho uma resposta inflamatória local muito forte, mas eu não tenho uma resposta inflamatória sistêmica. E isso que possibilitou a gente ver, sim, muito efeito colateral nas nossas pacientes, mas efeitos leves, que estão mais localizados na zona de aplicação. E isso faz com que a droga seja bem aceita, de uma forma geral. Uma segurança maior. Isso é uma coisa que foi muito legal, que a revista pediu pra gente inserir o vídeo, né? O vídeo do Bruno aplicando a medicação sobre o colo. Isso está publicado na revista, e com a ajuda do Instituto de Ensino e Pesquisa, a qual eu agradeço muito, esse artigo foi financiado para ficar Open Access. Então hoje qualquer pessoa que acessa a revista, que é uma revista paga para você acessar um artigo, né? E bem pago, por sinal. O nosso artigo você acessa a internet, ele está aberto, Open Access para qualquer pessoa que entrar hoje no site da revista. Isso graças ao Instituto de Ensino e Pesquisa, que financia esse tipo de coisa. Eu gostaria de agradecer muito isso. E então, com certeza, a nossa visibilidade, o impacto dessa publicação será 10 vezes maior, ele ficando Open Access hoje, né? Então, sim, disponível até para visualização da técnica adequadamente. Com certeza, né? Exatamente. É isso. A gente agradece muito a presença de vocês aqui conosco hoje. Foi um prazer recebê-los aqui. E a gente agradece também você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá. Você ouviu a mais um podcast do portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal,
Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br/doe. O seu clique transforma tudo.